onde em um mundo futurístico, cérebros são fundidos com computadores e a tecnologia está em todos os lugares. Porém, uma empresa faz testes e experiências sem o consentimento das pessoas, e uma ciborgue descobre toda a verdade e luta para que os responsáveis paguem pelo que fizeram. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. Num futuro não muito distante, existe uma linha tênue entre o ser humano e a máquina. Os avanços tecnológicos permitindo que os humanos se aprimorassem com peças cibernéticas, bem melhores do que os nossos órgãos e membros. Em um pronto-socorro, uma equipe médica está tratando de uma mulher ferida. Mira Killian morreu afogada em um barco de refugiados, mas ela renasce como uma ciborgue com seu cérebro intacto, só que o restante do seu corpo é puramente cibernético. Ela ganha consciência depois dos procedimentos de implante do cérebro, em um corpo robótico. No começo, ela parece assustada e mal consegue respirar. Confusa, ela pergunta onde está e por que não sente o seu corpo. Ela então conhece uma designer, a Dra. Ullett, que está monitorando sua situação. A doutora explica que Mira estava em um barco de refugiados atacado por rebeldes, que mataram seus pais. Ela completa dizendo que o seu corpo não pôde ser salvo, apenas o seu cérebro. Mira fica assustada e agitada com as informações, e é contida com um tranquilizante. A Dra. Ullett conversa com o CEO da Hanka Robotics, Cutter, sobre os pontos fortes e as habilidades do novo corpo de Mira. Eles a chamam de primeira da sua espécie. Cutter quer colocar Mira na seção 9, uma divisão antiterrorismo, mas a doutora sente que ela não está pronta, pois como dito antes, ela é o primeiro humano a ter seu cérebro transportado para um corpo totalmente robótico, e que precisaria de tempo até sincronizar a sua alma com o seu novo corpo. Um ano depois, em um mundo cibernético e futurista, Mira está no alto de um edifício, observando a paisagem da cidade, ao estilo cyberpunk. Mira agora é conhecida como Major. Ela está conversando por rádio com o chefe da seção 9, Daisuke Aramaki, de quem ela recebe ordens. Ela está ouvindo uma reunião entre o representante de Hanka, Dr. Osmond, e um embaixador da África. Mira informa Aramaki que alguém está examinando o tráfego de dados, conforme mostrado em seu dispositivo, que parece um óculos. Ela rastreia a origem da transmissão, acessando câmeras de segurança do lugar, e descobre que o embaixador e Dr. Osmond estão em perigo, pois enquanto eles conversam sobre os negócios, um grupo de homens abrem fogo contra os seguranças do prédio. Um grupo de robô geishas começa a atacar as pessoas na sala de reunião. Mira resolve fazer algo a respeito, mesmo não recebendo ordens de Aramaki para atacar. Ela salta do prédio que estava e parece se camuflar, ficando quase invisível, para salvar as pessoas que estavam em perigo na sala de reunião. O grupo terrorista atira em várias pessoas, enquanto um dos robôs geishas extrai informações do Dr. Osmond antes de matá-lo. De repente, os terroristas começam a cair no chão com tiros que ninguém sabe de onde está vindo. Eles olham ao redor e parecem confusos. O robô geisha arrasta o Dr. Osmond pela parede, tentando coletar o máximo de dados que pode. Mira entra na sala por uma parede de vidro e finaliza o resto dos terroristas, com suas habilidades de movimentação apuradíssimas. Ela atira na geisha que coletava as informações do doutor. E antes de ser finalizada, a geisha deixa uma última mensagem: coopere com Hanka Robotics e seja destruída. Mira parece enfurecida e finaliza o robô com alguns tiros. Outro agente da seção 9 entra na sala, Batou, e diz que Mira está ferida. Ela olha para o seu pulso e em seguida olha para a geisha, notando alguma semelhança. Mira então sai da sala nervosa, após Batou dizer que elas não são iguais. Mira mais tarde naquela noite pensa sobre ser um robô ou um humano. Ela vê fragmentos estranhos que pensa ser memórias de seu passado. Ela sai de casa após injetar uma espécie de medicamento em seu pescoço. Mira caminha pela cidade futurista até chegar ao quartel-general da seção 9 do Departamento de Defesa. Mira, Tokusa, Batou e Carlos discutem sobre o ataque dos terroristas na noite passada, quando Aramaki entra na sala. Tokusa relata que mais 3 cientistas foram mortos na mesma noite. Todas as vítimas têm sinais de hackeamento cerebral. Assim como o Dr. Osmond, eles eram figuras importantes, se tratando de aperfeiçoamento cibernético. Nas cenas do crime, mensagens foram deixadas por alguém que se intitula como Kuze. Aramaki ordena que Tokusa e Ladria informem Cutter da situação, enquanto Mira e Batou descobrem o que foi recuperado da geisha. E Aramaki conversa em particular com Mira sobre ela desobedecer às suas ordens quando ela estava no prédio. Ela se defende, dizendo que mais pessoas teriam morrido caso ela não tivesse intervido. Ele responde dizendo que ela é sua responsabilidade e que ela é mais do que apenas uma arma construída para caçar rebeldes. Aramaki lembra a Mira que ela ainda tem uma alma e ainda é um humano, mesmo com seu corpo cibernético. Mira e Batou andam pelas ruas agitadas da cidade. Enquanto conversa com Mira sobre a noite do ataque terrorista, ele compra um pedaço de ossos e dá de comida para uns cachorros de rua, dos quais ele sempre cuida. Isso surpreende Mira, já que Batou não simpatiza muito com as pessoas. Batou pergunta a Mira sobre o seu passado e por que ela não fala muito dele. Mira conta que não lembra de muita coisa, apenas de seus pais se sacrificando para levar ela para a
cidade. Mas o barco afundou antes deles chegarem no porto. Ela termina dizendo que não consegue se lembrar de muitas coisas, apenas fragmentos, como se tivesse uma neblina a impedindo de enxergar as coisas. Então Mira olha pela janela do carro e vê outro glitch ou fragmento de memória. Mira se encontra com a Dra. Owlett frequentemente para consertar o seu corpo, quando encontra danos. E ela conta sobre os glitches que vem tendo no dia a dia. A doutora pergunta se Mira está tomando seus remédios e apaga esses erros do seu sistema. No mesmo dia, Mira e Batou se encontram com a Dra. Dallin, que está dissecando o corpo do robô Geisha. Ela informa a dupla que o hardware do robô foi vandalizado e mudado. Mira diz que precisa fazer um mergulho profundo na EA dos robôs Geishas para obter mais informações sobre o paradeiro do culpado. Ou seja, ela vai entrar em seu cérebro. A Dra. Dallin avisa sobre o malware. E Batou apoia a doutora, dizendo que sua mente pode ser exposta a quem orquestrou o ataque. O que significa que é uma hipótese que Kuze pode controlá-la. Mira ignora todos os avisos e conta com um plano de entrar no cérebro do robô Geisha. Batou a ajuda para se preparar para iniciar o procedimento. E Mira dá o consentimento para a médica fazer o download de seus dados. Em um cenário futurista, Mira mergulha numa espécie de oceano de dados, dentro da mente do robô Geisha. Ela se vê caminhando por um clube com imagens distorcidas de várias pessoas que estão desaparecendo lentamente. Ela continua andando e vê Kuze. Ele parece comandar um monte de corpos pretos que a arrastam para baixo. A Dra. Dallin luta para desconectar Mira. Ela volta à consciência e diz saber onde encontrar Kuze. Mira e Batou vão a uma boate com Ladria como reforço. Ela fica de guarda caso aconteça alguma coisa fora do planejado. Ao entrar na boate, Mira é escoltada por dois homens que a levam para um quarto privado. Ela e Batou ainda podem se comunicar através de um comunicador mental. Entretanto, seu sinal é bloqueado após o homem algemá-la e levá-la para um quarto que bloqueia qualquer sinal eletrônico. Lá dentro, um dos homens eletrocutam Mira e pedem para que ela dance. Batou ficou preocupado por Mira não estar respondendo no comunicador. Um homem aponta uma arma para Batou que estava no bar. Mira revida e derruba os dois homens que a prendiam. E Batou, atirando, neutralizou vários seguranças da máfia que estavam no local. Mira, após derrubar os dois homens, segue para uma sala nos fundos da boate. Ela abre uma porta com um chute e vê um glitch novamente. Mas agora a cabana estava em chamas. Kuze aparece na sala escura e diz a frase: "Coopere com a Hanka Robotics e seja destruída." Mira vê várias bombas presas na parede. Ela ainda tem tempo de dar um empurrão em Batou e as bombas explodem. Enquanto a Dra. Owlett cuida de seus ferimentos, Mira conta que Kuze parecia estar esperando por sua chegada. Ela também admite que seus glitches ou falhas estão piorando a cada dia. A médica se mostra cada vez mais preocupada com o bem-estar de Mira. A doutora diz que quando entrou no corpo do robô Geisha, Mira ficou no mesmo molde que Kuze esteve. E isso poderia ter ocasionado vários problemas, e que o aumento dos glitches pode ser por esse motivo. Batou recebeu novos olhos cibernéticos após o incidente, e Mira o visitou enquanto ele mostrava seu novo par de olhos. Ele pede que Mira alimente os cachorros porque teme que os animais fiquem com medo de sua nova aparência. Mira alimenta os cachorros, enquanto isso, Cutter fica furioso com Aramaki, e demonstra seu descontentamento por Mira ter feito o mergulho, por ela ter entrado na mente do robô Geisha. Ele diz que ela é uma excelente trunfo para sua empresa, e diz que a Major é o futuro. Se caso Mira entrasse em perigo novamente, ele iria acabar com a seção 9. Aramaki coloca Cutter em seu lugar, o lembrando que ele responde ao primeiro-ministro, e não à empresa de Hanka. Mira naquela noite vai ao centro da cidade e interage com uma moça humana. Ela faz algumas perguntas e analisa o seu comportamento. Mira parece não sentir as coisas como um humano sente, como toques, sensações, sentimentos ou qualquer coisa do tipo. Kuze vai até o laboratório da Dra. Dallin, e antes de matá-la, ele arranca seus olhos cibernéticos. No dia seguinte, Mira e Batou recebem uma chamada do carro informando que a doutora morreu, com o ataque de Kuze. Mira puxa um disco na mão de Dallin, que contém nomes de outros associados da Hanka, incluindo a Dra. Owlett, que provavelmente é o próximo alvo de Kuze. Naquele mesmo dia, Kuze controla dois trabalhadores de saneamento e força eles a baterem no carro em que Dra. Owlett estava. A colisão é violenta. Os trabalhadores controlados atiram no motorista e apontam a arma para a doutora. Bem a tempo, Mira e um esquadrão de soldados chegam para resgatar Owlett. A equipe consegue conter um dos trabalhadores, e Mira vai atrás do outro que fugiu. Ela persegue o homem, que também parece poder ficar invisível. Ele continua correndo até um rio e Mira o alcança. O homem mal consegue se defender, e Mira o nocauteia com suas habilidades de luta. Ela interroga o homem, perguntando sobre Kuze, e Batou chega para impedir que Mira machucasse mais o fugitivo. A equipe da seção 9 aprisiona e interroga o homem numa espécie de gaiola de vidro. O homem parece completamente confuso e não tem a mínima ideia sobre informações de sua própria vida. Ele até acredita que tem uma filha que na verdade não existe. A equipe percebe que Kuze havia apagado sua memória e colocado informações falsas em sua cabeça. Alguns segundos depois, a linguagem corporal do homem muda, e Mira percebe que Kuze está assumindo o controle do homem. Mira entra na gaiola para conversar com Kuze
Kuze, que não diz muita coisa. O homem então salta e usa o cabo que o prendia na cela para se finalizar. E neste meio tempo, Togusa consegue rastrear o sinal de Kuze. A equipe se prepara para desvendar o mistério da verdadeira personalidade de Kuze. Eles entram nas instalações de onde o sinal de Kuze foi rastreado. O lugar está repleto de pessoas e atividades ilegais. Um tiroteio acontece. Enquanto isso, Mira encontra uma rede de vários corpos cibernéticos humanoides, todos ligados entre si. Eles formam um círculo bizarro e parecem formar uma fonte única de pensamentos. Kuze está usando essas mentes humanas para criar sua própria rede de navegação. Isso o torna poderoso, pois ele pode controlar os humanos. Mira continua investigando o lugar e vê a imagem da cabana em chamas mais uma vez. Um grupo de homens a ataca por trás e a eletrocuta sem parar, fazendo-a cair no chão. Kuze sai de um corredor escuro e finalmente fica cara a cara com Mira. Ele a conecta em sua rede e se revela mostrando sua verdadeira forma. Ele gagueja enquanto fala e admite que foi cobaia da Hanka, mas foi um fracasso e virou uma aberração por seu resultado deformado. Kuze diz que Hanka assumiu o controle de suas vidas em vez de salvá-los. Ele pega uma camada de pele artificial de Mira e diz o quanto eles evoluíram desde que o descartaram. Ele diz que os dois são iguais, mas Mira diz que não, pois ele mata pessoas inocentes. Kuze então a desconecta e pede para que ela faça o que tem que ser feito. Mira dá alguns tiros nele, mas não afeta o seu corpo cibernético. Ela vê uma tatuagem em seu corpo, que é o desenho da cabana em chamas que ela tem visões algumas vezes. Os dois têm visões da mesma cabana e não se lembram o porquê. Kuze por fim diz a ela para não tomar a medicação que a Hanka fornece, pois isso serve para reprimir as suas lembranças. Kuze termina dizendo que os seus corpos pertencem a Hanka, mas não às suas almas. As palavras de Kuze impactam Mira e ela foge. Naquela noite, Mira confronta a Dra. Owlett. Ela pergunta sobre quantas pessoas foram vítimas de seus experimentos antes dela. Ela questiona também de onde veio o seu corpo. A doutora revela que eles lhe deram falsas memórias para construir a sua personalidade e projetar algo que a motive para lutar. Seu corpo não veio de um barco e seus pais não morreram como ela acreditava por anos. Mira é seu primeiro experimento bem sucedido de uma enorme sequência de fracassos que teve anteriormente, mais precisamente 98 fracassos. Mira pula numa espécie de mar a fim de pensar sobre o que está passando, para ficar em paz com seus sentimentos. Ao retornar ao barco, Batou está lá sentado esperando, e Mira fica preocupada, achando que ele foi mandado para matá-la, mas ele diz que isso nunca vai acontecer. Ela pede a ele ajuda para chegar à rede de Kuze novamente. Cutter ordena que a Dra. Owlett se livre de Mira por ela ter se tornado uma ameaça para a empresa. A doutora informa a ele que Mira conhece informações suficientes para fazer o que quiser. Uma enorme equipe localiza e leva a Mira de volta à sede. Mira tem outro episódio de alucinação sobre experimentos anteriores de quando ela estava sedada, e Cutter quer que ela se desligue permanentemente. A Dra. Owlett se opõe, dizendo que ela pode simplesmente reprogramar Mira. No entanto, Cutter é firme e mantém a decisão sobre o que fazer com Mira. Ele entrega uma substância mortal que ela deve injetar em Mira, para a exclusão de todos seus dados. Enquanto Mira passa pelo processo, a Dra. Owlett dá a ela um endereço para encontrar respostas de sua história. Owlett permite que Mira escape, soltando as fivelas da cama. A doutora também entrega uma compilação das memórias de Mira, para que ela possa lembrar de seu passado. Mira saiu do local lutando contra vários membros da equipe de segurança. Ela parece ganhar mais força com o processo que passou, pois a doutora a deixou mais forte em vez de apagar seus dados. Cutter atira e mata a Owlett. E Mira rouba uma moto das instalações e vai em busca das respostas que ela precisa. Cutter mente para Aramaki, dizendo que Mira matou a Dra. Owlett e que ela deve ser exterminada, porque é um perigo para a empresa. Isso irrita Batou, e Aramaka responde que se a matar, ele matará todos da seção 9. Mira chega ao endereço e descobre que morou lá no passado. O gato que ela constantemente vê em seus glitches vem até ela. A porta se abre e sua mãe, que ainda não sabia, a acolhe dentro de casa. Mira observa a casa e tem a sensação de já conhecer tudo, como se tudo parecesse familiar. Segundo sua mãe, ela brigava muito com a sua filha que no passado se chamava Motoko, e por isso a filha foi embora de casa. Mira pergunta o que aconteceu com a garota quando saiu de casa, e a mãe responde que não sabia, e que o governo enviou as cinzas de sua filha, dizendo que a menina tinha tirado a sua própria vida. Mas a mãe diz que não acreditava nisso, pois a garota fugiu depois que a polícia foi atrás dela por fazer protestos contra o avanço da tecnologia com um grupo de amigos na zona sem lei. As duas sentem que já se conhecem de algum lugar, e Mira, completamente confusa, se levanta e decide ir embora após a senhora perguntar quem era ela. Quase saindo da casa, a senhora pergunta se Mira pode voltar para revê-la e Mira concorda. Mira se reconecta com Aramaki para explicar que ela é um experimento e que Kuze é exatamente como ela. Aramaki informa que a Dra. Owlett está morta e Mira para por um momento e lamenta sua morte. Ele também informa que Cutter disse que ela a matou, embora os dois saibam a verdade.
Ambos sabem que Cutter está espionando a conexão, mas permitem que isso aconteça enquanto planejam o próximo movimento. Aramaki entra num carro e instrui a equipe a mudar para a comunicação mental. Depois de transmitir a mensagem, um grupo de homens atira no carro de Aramaki. Ele fingiu estar morto e surpreendeu os agentes de Cutter, finalizando todos. Cutter envia seus homens para matar todos os membros da Seção 9, um por vez. Batou e Togusa também neutralizam a tentativa de assassinato de Cutter. Mira vai ao encontro de Kuze em um esconderijo, que lembra a cabana queimada que ela vê em seus glitches. Ela relembra uma memória que parece traumática, ao sentir uma sensação familiar com o lugar. Um flashback revela que ela foi literalmente abduzida e sequestrada pelos homens de Cutter, para os experimentos da empresa Hanka. Encontrando com Kuze, eles finalmente se lembram do passado, onde seus nomes eram Hideo e Motoko. Eles lutavam contra empresas que transformaram humanos em ciborgues. De repente, uma explosão acontece, deixando os dois inconscientes. Um tanque em formato de aranha aparece atacando Mira. O tanque atinge Kuze e o danifica gravemente. Mira consegue manter Kuze em segurança, enquanto distrai a máquina de guerra. O tanque-aranha se aproxima de Kuze, então Mira o distrai novamente, fazendo com que o tanque derrube o lugar todo com mísseis e tiros. O tanque, sob o controle de Cutter, agarra Kuze pela cabeça e o levanta no ar. Cutter o chama de aberração, quando Mira surge correndo invisível e destrói o tanque, causando dano a si mesma pela força que usou. Kuze pede para que os dois fujam, mas ela recusa, dizendo que o lugar dela é ali, e que ainda tem coisas a fazer. Kuze se despede e diz que sempre estará com ela em sua alma. Os homens de Cutter chegam e atiram em Kuze. Um dos homens de Aramaki derruba o helicóptero com os atiradores de Cutter. Batou chega no local e não acredita que Mira sobreviveu depois de tudo isso. Ele pergunta qual é seu nome verdadeiro, e ela responde, dizendo que é Motoko. Aramaki confronta Cutter depois de ter falado com o primeiro-ministro sobre o que Cutter havia feito, e ele logo foi acusado sobre vários crimes contra o Estado, incluindo a morte da Dra. Owlet. Aramaki contata Mira por meio de comunicação mental, e obtém seu consentimento para executar Cutter. Ele atira em Cutter 3 vezes e o elimina. Mira vê seu próprio túmulo pela primeira vez. Sua mãe a acompanha. Ela diz à mãe que não precisa mais ir ao cemitério. A vida continua na cidade futurista. Aramaki continua dando ordens, e a equipe se reúne novamente. As operações com a Seção 9 continuam, e Mira está pronta para a próxima missão.